Olá, eu sou Lucinda e este é o canal Buscando Luz. Ouve-se muito agora falar sobre graça, a graça de Deus. Deus é soberano e a sua graça. Faz-se a distinção entre a graça e a lei, mas parece que não se compreende muito bem o que é a graça de Deus. Deus tem graça desde que Ele existe. A graça é algo que faz parte dele. Deus não começou a ter a graça, nem a manifestar graça, quando veio Yeshua à Terra. Deus criou o homem pela sua graça. Deus não destruiu o homem quando ele pecou. Pela sua graça, Deus prometeu em Gênesis 3,15 que haveria um descendente que pisaria a cabeça da serpente. Pela graça. Deus chamou Abraão pela graça. Já tinha salvo Noé e a sua família pela graça e não destruiu a humanidade pela graça. E com a descendência de Abraão, decidiu abençoar todas as famílias da terra pela graça. E esta é a graça de Deus. E não há graça de Deus, não há este favor de Deus sem ser destinado a toda a humanidade. A graça de Deus é para com Adão, é para com Adão e sua descendência, a descendência da mulher na sua totalidade, na sua plenitude. Não há graça para com uma parte da descendência e desgraça para com a outra parte da descendência. A graça bíblica é aquela que diz em João 3,16: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então destina-se a todo aquele que crê. E todo aquele que crê dentro da descendência de Adão. Deus nunca ia selecionar dentro da descendência de Adão. Era como se ele partisse Adão ao meio e metade ele elegia para a graça e metade ele elegia para a desgraça. Deus não fez isso porque Ele é gracioso em pleno. Deus é gracioso plenamente. Ele é pleno de graça. E quando Ele deu a lei, foi pela graça que Ele deu a lei, para ensinar o povo a saber distinguir o bem do mal. Porque depois de comerem da árvore da ciência do bem e do mal, o homem não sabia distinguir o bem do mal. E a lei veio para o homem aprender a distinguir o bem do mal. Porque ainda não tinha o Espírito, era necessário aquele raio que levaria até Cristo. E agora pelo Espírito temos essa lei escrita no nosso coração e podemos já distinguir o bem do mal. Mas sempre com a assistência do Espírito. E tudo isto é pela graça. A lei foi dada pela graça, o Espírito foi dado pela graça. Só que Yeshua é a graça de Deus encarnada. Yeshua é também a lei de Deus encarnada. Porque Yeshua é a plenitude do Pai. Ele é a lei. Diz que de Sião sairá a lei. Ele é a lei encarnada. Ele é a Torá viva. Mas Ele também é a graça encarnada. Tornada carne. A graça de Deus. A graça do Pai, que se destina a todo o homem. Todo o homem. Que mente maquiavélica pode ter imaginado isso, que Deus teria elegido uns para a perdição, outros para a salvação. Que coisa terrível. Quando Deus até sobre Caim, Deus teve graça e disse, colocou-lhe uma marca para que não o matassem. Deus é cheio de graça, bondade e misericórdia. Então essa graça que pregam por aí não é a graça de Deus. A graça que faz acessão de pessoas não é a graça de Deus. A graça que seleciona textos e os isola e diz que o mundo não é um mundo todo, mas é só um mundo dos crentes, um mundo dos eleitos especiais que inventaram. Isso é completamente inventado. Então há pessoas que ficaram na história com um papel muito triste e Calvino foi um deles, com tudo de bom que Calvino possa ter dado ao cristianismo. Deixou essa graça que não é graça e ele herdou de Agostinho, não foi ele que inventou. E então andamos todos aqui a ouvir deste calvinismo terrível, desta graça terrível, quando a graça de Deus é algo maravilhoso. A graça de Deus é este amor imenso que levou Yeshua à cruz, que morreu por todos, como está escrito. Ele morreu por todos.
E todo aquele que crê é salvo. E Deus quer que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porquê que o Kairos de Deus espera? Porquê que a sua longanimidade espera e ainda não deixou que o anti-Messias subisse ao poder e que tudo se cumprisse e ele pudesse voltar e julgar tudo? Porque a sua misericórdia se renova a cada manhã. E ele é longânimo e ele é cheio de graça, cheio de misericórdia. E ele quer que cada homem se arrependa. E nós, como não temos tanta graça e tanta misericórdia para com os outros, queremos é que ele volte e nos salve deste mundo. E nós dizemos isto e falamos muito isso uns com os outros, que era tão bom que o Senhor viesse. Era tão bom até que os pré-tribulacionistas tivessem razão, que o arrebatamento fosse logo antes da grande tribulação. Todos os que queremos que primeiro virá a grande tribulação e depois é que será o arrebatamento, todos nós gostávamos de estar errados. Porque ninguém queria passar por uma grande tribulação. Deus espera que o homem se arrependa e a sua igreja também tem que se aproximar dele. Eu lembro-me muito da parábola das 10 virgens e como elas todas dormiam e aquelas que não tinham azeite na candeia. O Senhor nos guarde de deixarmos acabar o azeite da candeia e eu tenho mesmo muito temor, devemos ter temor. Então aqueles que acreditam que o arrebatamento é para breve ou será depois da tribulação, ou não acreditam em nenhum arrebatamento, nem acreditam que já estamos a viver o milénio, isso então é um erro mesmo muito grande, porque ainda há tanta coisa para cumprir das profecias bíblicas. Mas para todos devemos ter temor e o principal mesmo é mantermos o azeite na nossa candeia, é olharmos para o Apocalipse quando Yeshua diz que Ele bate à nossa porta e quer cear connosco, é abrirmos o nosso coração e estarmos em comunhão com Ele, em cear com Ele, encher a nossa candeia. E receber esta graça que nos foi dada gratuitamente e tentar trabalhar o mais possível para que esta graça chegue ao maior número possível de pessoas. Porque o coração de Deus se entristece ainda, porque há tantos que precisam ainda de ouvir dele, de o conhecer. Então eu fico tão feliz quando há igrejas que começam a alcançar muitas pessoas, porque eu vejo a graça de Deus em ação. E não me importa se eles têm doutrina certa ou doutrina errada, porque eles estão a alcançar pessoas. Há igrejas que estão a alcançar tantos jovens que estão comprometidos em falar a outros, em levar o Evangelho, em andar em santidade. E isto é a graça de Deus. Isto é a graça de Deus em ação. Então eu não quero ofender ninguém. Eu tenho muitos amigos calvinistas. Mas é mesmo, essa graça calvinista é mesmo uma desgraça. Porque Deus é amor. E Deus amou a Adão. Deus amou a sua descendência. Jamais Deus faria distinção. E Efésios 1 não quer dizer o que tem interpretado. Efésios 1 é algo maravilhoso, onde Deus mostra qual era o plano dele, o que estava no coração dele quando ele criou o homem. Ele predestinou, mas não predestinou a alguns, ele predestinou a Adão para ser igual, para ser à estatura do seu filho. Ele predestinou a Adão e sua descendência para serem à imagem do seu filho. E como é que as pessoas deturpam tanto este capítulo e pegam no termo predestinar e dizem, porque está ali a palavra predestinar, então uns estão predestinados para a perdição, outros para a salvação. E não está nada escrito disso no texto. Então, isto tem a ver com estruturas de pensamentos, com fortalezas de pensamentos que foram construídas. E isso é terrível, porque isso depois é ensinado nos institutos bíblicos, são formados pastores que ensinam estas coisas, eles passam a outros jovens que se tornam pastores e isto é um abismo que chama outro abismo. Mas graças a Deus que Deus está a revelar nestes tempos tantas coisas e uma delas é que a graça de Deus é verdadeiramente graça. A graça é o amor e a misericórdia de Deus que se doou por todos e continua a doar-se. Só esta espera. Imaginem o desejo de Deus de vir julgar isto tudo, coisas tão terríveis. Vocês estão a ver o que está a acontecer. Até já se fala
achar normal a pedofilia. Como é que Deus se está a sentir? Se Deus destruiu Sodoma e Gomorra, como é que Deus se está a sentir neste momento, quando olha para esta terra e tudo o que se está a passar? Deus deve desejar trazer juízo, mas a graça e o amor de Deus se sobrepõem a todo o atributo divino. Está escrito que a misericórdia triunfa sobre o juízo. E triunfará, e Ele esperará até que o seu kairos chegue, até que o tempo assinalado de Deus chegue. E então tudo vai acontecer, mas Deus sabe até quanto é preciso esperar. Então Deus é cheio de graça e de verdade, e não deturpem este atributo divino tão maravilhoso que trouxe Yeshua até nós, que trouxe a salvação até nós. Não deturpem, tornando esta graça de salvação numa graça de perdição. Porque dizer que Deus fez acessão de pessoas e escolheu uns, decidiu salvar uns e os outros já estavam perdidos por defeito, isso não é graça. Isso é fazer acessão de pessoas. Isso não é bíblico. E só vê que isso é bíblico quem usa os óculos que lhe colocaram e não consegue ver outra coisa. Então isto é mesmo como as fortalezas que dizem em 2 Coríntios. São fortalezas que só podem ser destruídas por armas espirituais, pela palavra, pela oração de outros. E graças a Deus elas estão a ser destruídas. Porque há muita gente que já entende que a graça de Deus é graça verdadeiramente. E o amor do Pai é incomparável. E o Pai é comparável mesmo. Este amor é tão grande, este amor nos atrai, com cordas de amor Ele nos atrai, Ele atrai o homem. E eu só queria ser capaz de ser instrumento deste amor para com os outros, para que o Senhor consiga, através de mim, através de nós, atrair aqueles que ainda estão perdidos. Até breve. Deus os abençoe.